Bom dia! Vamos seguir com a leitura do livro Bioenergética, um livro escrito por Dr. Alexander Lowen. Bom dia, bom dia! Nós estamos nos últimos trechos, nas últimas linhas do capítulo 2. Neste capítulo, nesse finalzinho, o Dr. Lowen, ele está explicando sobre o movimento. Bom dia, minha querida. Então, nós falamos sobre a carga, a descarga, o fluxo, que ele fala do sangue, do sistema linfático, e paramos quando ele vai complementar falando sobre o movimento. E ele diz o seguinte: quando nos damos conta de que 99% do corpo é composto de água, parte da qual é estruturada, sendo a maioria fluida, podemos imaginar sensações, sentimentos e emoções como sendo correntes ou ondas desse corpo líquido. Deixa eu explicar isso para vocês, porque aqui tem um ponto importantíssimo. Quando eu explico para vocês algum exercício da bioenergética, inclusive quando eu deixei para vocês, né, a sugestão de comprar o livro do Lowen, que é Exercícios de Bioenergética, que são exercícios que ele criou para você fazer em casa. Porém, todo exercício, inclusive o que eu mostrei para vocês da cadeirinha na parede, o que você precisa fazer? Soltar-se no exercício. Entregar-se no exercício. É totalmente diferente de você criar uma performance. Que, aliás, é tudo que a gente não quer no trabalho da bioenergética. Criar performance. É diferente de um exercício na academia. Na academia, você quer criar aquela consciência do movimento, fazer ele bem feito, fazer ele bonito, construir o seu músculo. Na bioenergética, não. O devagar que fazemos, inclusive, numa academia, para poder criar consciência do movimento, na bioenergética não é isso. Na bioenergética, o exercício que se faz, que é devagar para sentir, não é o mesmo que você faz na academia. É outra pegada, gente. Academia é uma coisa, exercício, é ginástica, é criação de músculo. A bioenergética é liberação emocional. Liberação emocional. E muitas vezes nós paramos no meio do exercício, não é só porque está doendo, não é só porque está desconfortável o exercício, é porque você vai entrar num lugar que você acredita que não daria conta, que é o fluxo emocional. Freud, lá na época que ele estava ali desenvolvendo a psicanálise, ele entendeu que a cura só acontece numa catarse. O que é uma catarse?
É um choro que você não controla. É uma entrega. Então, o exercício, ele leva você para esse líquido, para esse derretimento. Porque se nós formos voltar naquilo que eu já expliquei sobre a respiração, sobre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, onde o sistema nervoso simpático, ele te coloca num estado de luta, fuga ou congelamento, que é a paralisação. Então, quando você está paralisada, você está congelada. Então, o líquido virou pedra de gelo. Ele não está fluindo. O choro ou a gargalhada descongela, ele te coloca em movimento. Então, o que buscamos no exercício da bioenergética, que muitos já me mandaram mensagem falando, Ronivalda, me veio raiva, eu fiz o exercício da cadeirinha, eu chorei. Que legal! É para isso. Esse é o movimento. Então, por isso que eu coloco, é diferente de uma academia que você precisa fazer devagar, levantar o peso, sentir aquele movimento e sentir o prazer ali é outra coisa. Você está no músculo, você não está na sua emoção, você não está no descongelamento emocional. Então aí ele coloca, ó, podemos imaginar sensações, sentimentos e emoções como sendo correntes ou ondas desse corpo líquido. Estas são percepções de movimentos internos do corpo relativamente fluido. Os nervos medeiam tais percepções e coordenam as reações. Mas os impulsos e movimentos subjacentes são inerentes à carga energética do corpo, ao seu ritmo e pulsação naturais. Esses movimentos internos representam a motilidade do corpo. Por que eu frisei a palavra motilidade? Porque motilidade, muitas vezes ela é confundida com mobilidade. Você ter mobilidade é você caminhar. Você ter uma motilidade seria você ter uma graciosidade no movimento. Então você pode andar, mas você não tem graciosidade. É uma pessoa um pouco, ela move, mas é um mover-se mecânico. Distinguindo-se dos movimentos voluntários que estão sujeitos a um controle consciente. A mobilidade pode ser algo feito de uma maneira mais consciente, vamos dizer assim. Eles são mais evidentes nos indivíduos mais jovens, a motilidade. Ao olhar para o corpo de um bebê, podemos ver o seu constante movimentar, assim como as ondas de um lago. Movimentos estes provocados por forças internas. Na medida em que o indivíduo se torna mais velho, sua motilidade tende a diminuir por causa das repressões e também por causa dos sentimentos de vergonha, sentimento de culpa, que são sentimentos secundários, que é quando a gente vai lidar com o mundo externo de uma maneira mais
clara e o ego também já está presente, muito presente, interferindo nessa liberdade do movimento. Torna-se mais estruturada e rija, até que finalmente, com a morte, toda a motilidade cessa. Em todos os nossos movimentos voluntários existe um comportamento involuntário, que representa a motilidade essencial do organismo. Me vem aqui uma parte do trabalho do Hellinger, tá? Por que eu uno o trabalho da constelação familiar com o trabalho da psicoterapia corporal? Por que eu falo que na minha divulgação do grupo de estudos a fonte não precisa perguntar pelo caminho? Porque nós vamos muito longe no estudo desse livro. E tem um ensinamento do Hellinger, quando ele fala que a ajuda, num dos livros dele, A Ordem da Ajuda, que muitas vezes a gente fica muito no mental nessa questão da ajuda. A ajuda, ela é efetiva, ela é necessária, ela é eficaz quando ela está aliada a um ato reflexo. Para quem estuda o Hellinger sabe que ele diz isso, que ele fala desse ato reflexo, que você ajuda. Essa ajuda, ela é saudável. É a ajuda que a mãe exerce, por exemplo, com o filho. Pequeno, para que ele não caia. Então, por isso que quem trabalha com a constelação e quem está vindo aprofundar os seus estudos e a sua própria relação com o seu próprio corpo no estudo deste livro, por isso que é uma imersão. Porque eu vou mostrar exatamente isso. É preciso entender isso, essa mecânica do corpo, para alcançar o que o Hellinger fala. E também não dá para alcançar o que o Hellinger fala a partir de uma coisa mentalizada. Fica uma coisa meio que assim, estranho. Como assim? Não posso ajudar? Estranho. Tá parecendo que são pessoas egoístas, frias. Inclusive, o Hellinger, no trabalho, né, que ele vai explicar, ele usa, inclusive, muito do trabalho do Deepak Chopra, que também eu vou oferecer neste grupo de estudos. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o movimento da fonte, ela é biológica. Então, esse entendimento biológico, ele é de extrema importância. Quando, vou mostrar aqui para vocês, a fonte. Então, aqui ele vai trazendo a fonte, Ele precisa, quando ele fala que a fonte não está envolvida na água. Isso aqui são slides do grupo de estudo. E aqui dentro, ele vai trazer o Deepak Chopra nas leis espirituais. Então, quantas coisas nós vamos entrar na leitura, no mergulho mesmo, né, no estudo desse livro do Hellinger, que ele traz tudo nele, que está ligado diretamente a essa questão do movimento. Eu já estou mostrando aqui para vocês, porque eu sei que muitos aqui de vocês já estão, inclusive, inscritos. Alguns ainda não se inscreveram, que eu estou esperando vocês se inscreverem, né? Começa em fevereiro. Porque nós vamos entrar, mas entrar com vontade no entendimento, mas é onde? É para você destravar de uma vez por todas. É o fluxo da vida.
Então, esse componente involuntário, que é quando você conta com um fenomenológico, inclusive, com a fé, integrado à ação voluntária, ou seja, uma coisa não está separada da outra. Responde pela vivacidade e espontaneidade de nossas ações e movimentos. Quando está ausente ou reduzido, os movimentos do corpo têm um caráter mecânico e sem vida. Os movimentos puramente voluntários ou conscientes dão lugar a poucas outras sensações que não a sensação sinestésica de deslocamento do espaço. O tom de sentimento dos movimentos expressivos advém do comportamento involuntário. Aí você me diz, como é que você vai fazer um movimento involuntário se você está na defesa caracteriológica? Porque a sua vida ela foi ameaçada. É real, é concreto. Então, a análise que ele sugere é você separar o joio do trigo, para que você possa realmente confiar que você não veio a esse mundo por um acaso. E que você vai construindo uma rotina, que foi a enquete que eu fiz ontem. Rotina não é a mesma coisa que hábito. Rotina exige de você um comprometimento. Você precisa tirar você da cama e criar a rotina. Se você não constrói a rotina, você não chega no movimento espontâneo, que é o hábito construído. Então, a rotina, ela te leva para o hábito. O hábito precisa ser algo gostoso, fluido e natural. Mas antes disso, precisa ter a rotina. E você passa por esse período. A fusão dos elementos conscientes e inconscientes, ou dos componentes voluntários e involuntários, vamos dizer que a rotina ela precisa ser voluntária. E o hábito ele se torna um movimento involuntário. Faz surgir movimentos que têm uma ligação emocional e que se constituem em ações coordenadas e eficientes. A vida emocional de um indivíduo depende da motilidade do seu corpo, que por sua vez é uma função do fluxo de excitação através dele. Os distúrbios desse fluxo ocorrem em forma de bloqueios, que são as tensões musculares, o bloqueio energético, que se manifestam em áreas onde a motilidade do corpo é reduzida e não por um acaso começa onde? Vou levantar para mostrar para vocês. Aqui, ó, nessa região. No encontro da sua perna, ou seja, bem nessa região da virilha. E esse ossinho, às vezes eu vou trabalhar esse movimento aqui, ó, com o paciente, ele grita de dor. Faça aí você agora. Talvez você seja até atleta. Por isso que ginástica não tem a ver com o trabalho da bioenergética. Talvez você seja uma pessoa que tem uma consciência corporal. Mas se você entra com a sua mão nessa região da virilha, assim, por trás aqui, ó, do isquio, às vezes você não tem essa mobilidade de movimento com a sua bacia. E aí está um bloqueio. Do fica quieta, menina. Não é para correr. Então, hoje eu quero deixar para vocês
essa possibilidade de, ao longo do seu dia, você fazer alguns movimentos com a sua bacia. De soltando, inclusive ajudando com o seu dedão, assim, ó, movimento, e ajudando você a liberar o músculo que envolve a sua perna. Então, finalizando, desde que o corpo é um sistema energético, está em constante interação energética com seu meio ambiente. Além da energia derivada da combustão do alimento, o indivíduo se torna excitado ou carregado pelo contato com forças positivas. Um dia brilhante e claro, uma bela cena, uma pessoa feliz, são fatos que têm um efeito estimulador. Os dias escuros e pesados, assim como pessoas feias e deprimidas, possuem um impacto negativo em nossas energias, exercendo uma influência desanimadora. Então, vocês compreendem por que eu falo, e talvez você já deve ter ouvido isso em algum outro lugar, que o ambiente tem um impacto na sua vida. Se você não muda o ambiente, você alcança muito pouco daquilo que você deseja. Pouquíssimo. O ambiente interfere naquilo que você almeja. Então, se você almeja mudar o seu estilo de vida, você quer estar mais saudável, mas você está num ambiente onde as pessoas não estão nem aí para isso. Isso vai ter uma influência sobre você. Uma pessoa que está altamente carregada é mais resistente às influências negativas. Faz muito sentido, não é? Então, a nossa frequência energética vai ter um impacto no nosso bem-estar, tornando-se, ao mesmo tempo, uma influência positiva para outras pessoas também. Especialmente quando o fluxo de excitação de seu corpo é livre e pleno. Por isso que quando você vai ficando mais solta, você passa a incomodar. Você incomoda as pessoas. As pessoas te olham do tipo, credo, tá soltinha demais. O contato com tal indivíduo nos causa prazer e podemos sentir isso intuitivamente. Então, finalizamos esse trecho do livro. Tenha um lindo e abençoado dia. Compartilhem, não sejam possessivos com conhecimento. Não seja um atraso de vida para você mesma. Quem retém conhecimento mantém o atraso de vida. Então, nós estamos falando de fluxo, de movimento. Envia a live para outras pessoas, mesmo que você não tenha certeza que o outro vai abrir. Compartilha. Isso é a sua ação. Você está trabalhando algo em você. Então, qual é a mensagem que você está dando para o universo? Que você adquire conhecimento e fica com ele para você. Você não passa ele adiante. Então, beijos. Até amanhã. Amanhã começamos um outro trecho que ele fala: você é o seu corpo. Beijos.